Salve, salve, galerinha do meu coração! Tudo bom com vocês? Aqui é tio Aclésio falando. As férias passaram, deu tempo brincar, se divertir, até tio Aclésio deu uma pausa. Mas agora é hora de voltar aos estudos. Então que tal estudar junto comigo? Hoje a gente vai aprender sobre sujeitos e predicado. Vamos aprender junto comigo? Roda a vinheta. Vocês estão pensando que eu aprendi sobre sujeito e predicado na escola? Foi? Quer ver como é que foi que eu aprendi? Foi mais ou menos assim. Aclésio! Ô Aclésio! Onde esse sujeito se meteu? Ah, se eu pego esse sujeito! Aclésio! Seu cachorro da molesta! Cadê você? Ah, se eu pego esse sujeito! Aprendi com minha mãe que eu era um sujeito que vivia aprontando alguma coisa. Tá vendo? Mas tio Aclésio, então o que é um sujeito? Sujeito é uma palavra ou um conjunto de palavras que representam o ser sobre o qual se diz alguma coisa. Ou sujeito é o ser que pratica a ação. É o ser que pratica uma ação. Então você vai ler o texto, você vai ler a frase, você vai ler a oração. O sujeito que estiver praticando a ação, o sujeito da qual estão falando alguma coisa na frase ou na oração é o sujeito. Então, como é que eu identifico o sujeito em uma frase ou uma oração? A primeira coisa que você faz, e é o mais importante, porque vão existir frases longas, orações longas e mais difíceis, é você identificar o verbo. Se você não sabe o que é um verbo, dê uma pausa nesse vídeo, assista o vídeo sobre verbo de tio Aclésio e aí depois você volta a assistir, tá bom? Você precisa saber identificar os verbos. Então vamos lá. Nessa frase, a menina pula a corda. Qual dessas palavrinhas é o verbo? É a primeira coisa que você tem que fazer, é identificar o verbo. Então o verbo está aqui, ó. Pula, que é uma ação. Porque você já assistiu o vídeo de tio Aclésio Ensina. Então já está craque, já está muito craque em verbo, não é isso? Então pula é o verbo pular porque é uma ação. Então, a primeira coisa que você fez foi identificar o verbo. Depois de identificar o verbo, é só perguntar: quem pulou corda? Quem é que pulou corda aí? A menina. A menina pulou corda. Então, a menina é o sujeito. Não é fácil? Revisando. Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Primeiro, identificar o verbo. Identificando o verbo, é só você fazer a pergunta quem? Quem fez aquela ação? Ou de quem estão falando alguma coisa? A partir do verbo. Ok? A gente vai fazer uns exercícios e você vai ficar craque nisso. Agora só falta uma coisinha. Saber qual é o predicado. Mas tio Aclésio, o que é o predicado? O predicado é tudo o que se diz sobre o sujeito.
Então aí ficou fácil. Então vamos lá. Quem é o sujeito nessa frase? A menina. Então, para saber qual é o predicado, é só fazer uma perguntinha na sua cabeça. O que o sujeito fez? No caso aí, o que a menina fez? A menina pula corda. Então aqui é o predicado. Não é fácil? Não é difícil. Vamos fazer um exercíciozinho para ficar bem gravadozinho na nossa mente. Olha aí, 10 frases para que a gente possa identificar quem é o sujeito ou quem são os sujeitos e qual é o predicado. Vamos lembrar? Sujeito é uma palavra ou um conjunto de palavras que representam o ser sobre o qual se diz alguma coisa. Como sujeito é aquele que pratica a ação, a gente vai encontrar ele identificando o verbo. Perfeito, né? E a partir do sujeito, a gente descobre o predicado. Simples assim. Vamos para o exercício? Letra A. Aquela estrada parecia sem fim. Vamos identificar o verbo? Vamos lá? Qual é o verbo aí? Parecia. Pronto, eu vou fazer a perguntinha na minha cabeça. Quem ou o que parecia sem fim? Aquela estrada. Então, aquela estrada é o sujeito. Parecia é o verbo, ok? E o predicado? É só eu fazer a perguntinha na minha cabeça. O que é que se diz daquela estrada? Ela parecia sem fim. Então, parecia sem fim é o predicado. Não é fácil? Vamos para a próxima? Carla e Bruno são irmãos. Qual é o verbo? Verbo ser. São. Fácil para saber quem é o sujeito. É só fazer a perguntinha na cabeça. Quem é ou quais são as pessoas que são irmãs ou irmãos? Quem é? Carla e Bruno. Olha, Carla e Bruno são os sujeitos. E qual é o predicado? O predicado aí são irmãos, que é o que se diz de Carla e Bruno. Segredinho. Na maioria das vezes, tirando o sujeito, o restante da frase é o predicado. Não são todas as vezes, a maioria das vezes. É só uma dica, ok? Vamos lá. Letra C. O menino estava imundo. Qual é o verbo? Estava. Quem é que estava imundo? O menino. Ah, tio Clécio, assim tá ficando fácil demais. Olha, o menino. O menino é o sujeito. E qual é o predicado? O que é que se está falando do menino? O que é que se está dizendo do menino? Que ele estava imundo. Então, estava imundo é o predicado. Letra D. Seus cabelos ficaram lindos com esse tom alaranjado. O meu ficou bonito também, não ficou? Eu achei. Não está alaranjado, mas está bonito. Então, seus cabelos ficaram lindos com esse tom alaranjado. Vamos identificar o verbo? Ficaram. Olha. Então, o que foi ou quem ficou
lindo com esse tom alaranjado. Seus cabelos. Lembrei da música de Mamonas Assassina. Mina, teu cabelo é da hora. Tá vendo? Mais ou menos assim. Sim, descobri seus cabelos, que é o sujeito. Quem é o predicado? Ficaram lindos com esse tom alaranjado. Ficou fácil? Letra E. A partir daquele dia, Amanda tornou-se minha amiga. Presta atenção aí. Vamos identificar qual é o verbo. Qual é o verbo? Tornou-se. Ou verbo tornar. Quem se tornou a minha amiga? Amanda. Então, Amanda aqui é o sujeito. E o predicado? Tornou-se minha melhor amiga. Olha, tá vendo como é fácil? Vamos lá para a letra F, rapidinho. O amor deles parecia eterno. Diga aí, qual é o verbo? Acertou? Parecia. Parecia é o verbo. Então você faz a pergunta. O que é que parecia eterno? O amor deles. Então, o amor deles é o sujeito. Letra G. Responda. Qual é o verbo aí? Fernando e Ricardo são lindos. Essa é fácil, né? Já tem uma dica lá em cima na letra B. Verbo ser. No caso aí, são. Quem é ou quais são as pessoas que são lindas? Fernando e Ricardo. É o sujeito, ou são os sujeitos. Qual é o predicado? O que é que está se dizendo de Fernando e Ricardo? Que eles são lindos. É o predicado. Letra H. A mãe estava aborrecida. A mãe estava aborrecida. Qual é o verbo? Primeira coisa que você faz. Verbo. Olha aqui, estava. Do verbo estar. Quem é que estava aborrecida? É a pergunta que você faz na sua cabeça. A mãe. Então, a mãe é o sujeito. Qual é o predicado? O que é que está dizendo da mãe? Que ela estava aborrecida. Penúltima frase. Nossas roupas ficaram ótimas. Quem é o verbo aqui? Oh. Qual é o verbo? Já sabe de cor, né? Ficaram. Do verbo ficar. O que é que ficou ótimo? Quais são as coisas que ficaram ótimas? Nossas roupas. Então aqui, ó, nossas roupas. Qual é o predicado? 10, né? Já sabe. Ficaram ótimas. Último exercício dessa videoaula. Letra J. Depois de um longo tempo, ela tornou-se minha confidente. Vamos encontrar o verbo? Verbo tornou-se. Tio Aclésio, essa ficou muito fácil. Tornou-se, eu já vi na letra E que tornou-se é um verbo. Então pronto, tornou-se é um verbo. Qual é a perguntinha? Quem tornou-se minha confidente? Ela. Ela é o sujeito. E qual é o predicado? Tornou-se minha confidente. Para ficar mais certinho, o predicado seria
tornou-se minha confidente depois de um longo tempo. Para ficar perfeito o predicado. Tá bom? Aprendeu? Não é fácil? Se ficou com dúvida, assista o vídeo novamente, dando pausa para ir entendendo pouquinho por pouquinho. Ok? E aí? Aprendeu? Que bom que você aprendeu! Então, aproveite, deixe o seu like, ative o sininho para você receber nossas notificações em primeira mão, quer dizer, todo vídeo que a gente postar, você vai ser o primeiro a assistir. E não se esqueça de compartilhar esses vídeos com os seus amigos, principalmente com seus colegas da sala, tá bom? Bye, bye!